Assim seja. Que assim seja. Boa noite, Anne Ferreira e Joelma. Resumo do capítulo 1, né? Enquanto os outros vão chegando, depois a gente continua com quem está. Boa noite, Mário. Boa noite, Joelma. Nós estamos. Deixa eu desligar aqui. O adentrando a um centro espírita, né? Que não tem um nome aqui. O mentor espiritual é de nome Alexandre. Há 9 anos ele dirige esse centro espírita. E ele nos abre com 18 encarnados numa reunião mediúnica feita no salão doutrinário, com centenas de espíritos ao redor e 6 irmãos em sofrimento, designados para dar comunicação naquele dia, com 18 encarnados, boa noite, mas só um rapaz conseguiu estabelecer sintonia, os outros 5 espíritos não vão poder se comunicar, porque os médios não estão bem, né? Estão inquietos, outros têm até medo, né? O espírito é trazido, fica com medo, né? Falta de confiança no guia, enfim. Isso às vezes acontece aí com o médio novato, e aí não dá comunicação, sentindo as vibrações do espírito, não dá, então a gente já viu que isso aí não é feito pelo guia, é nosso, é a nossa parte, por isso que ele dividiu, né? A parte que nos cabe, a parte que cabe aos guias, o imenso auxílio que nós recebemos. E agora, onde nós paramos, ele vai adentrar, né, e vai se aprofundar no próximo capítulo, sobre a glândula pineal. Mário, com licença, onde é que tá? Você colocou 4, de ontem foi 4, aí eu comecei do final do 4 a copiar, porque meu livro ainda não chegou. Ah, Boa é... noite. Boa noite. Nós estamos no Boa capítulo noite. primeiro, eu vou reler onde paramos. É a única, porque o digital eu não sei como é que fica aí. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. No meu aqui está na terceira página, né, Terceira, do capítulo primeiro. Vocês marcaram, né? Eu falei, marquem aí. Boa Nesse noite. mas concerto, ontem eu não estava. nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados intensos. Aí tem uma pergunta: observação perfeita? Alexandre pergunta a André: observou perfeitamente, né, o médio, o cérebro do médio? O relógio está atrasado. Tem que horas aí, Mário? 8 horas e 6 minutos. Ah, então tá certo. É eu que estou atrasada mesmo. É. Então vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, Elisângela. Elisângela, Rita, Maria, Ivonete, Anne, Carmen, Ferreira e Tereza. Então, Alexandre pergunta: observação perfeita? Indagou o instrutor, interrompendo-me o assombro. Transmitir mensagens de uma esfera para outra no serviço de edificação humana, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente, né? Vou parar aqui é porque eu estou anexando as pessoas, né? Que aí tem que subir aqui e permitir. Então ele volta novamente, né? Por isso que ele está falando. Nós vamos analisar das comunicações os fatores morais. Não vamos ficar aqui focado no efeito, nas manifestações de efeito inteligente, de efeito intelectual. Vamos focar na base, na essência, que são os valores morais. Então, os valores morais, ele reforça sempre isso. Transmitir uma comunicação mediúnica, seja dela qual for, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto,
De qualquer modo, o serviço não é automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Então, esse parágrafo, essa explicação de Alexandre toca muito principalmente para quem é dirigente de mediúnica, né? Ele está falando muito isso aí. As pessoas também, né? Se houver médios que vão receber essa psicografia, né? Que não é o caso aqui, mas o propósito daquelas que Chico recebia, requer das pessoas que recebem a comunicação muita compreensão. Né? Mas vamos trazer só para a nossa mediúnica, que fica tudo ali dentro mesmo. Mas muitas vezes falta compreensão entre nós. A gente quer, aí digamos, está lá, o centro. Todos nós temos amigos, já desencarnaram, parentes que desencarnaram, amigos do centro que já desencarnaram. Então chega um trabalhador do centro que desencarnou, digamos, 5 anos, 10 anos. 10 anos. Chega lá, bom, mas não fala da mesma coisa. Não tratou o Ferreira do mesmo jeito. Não perguntou sobre os filhos de Ferreira, os filhos de Tereza. Tereza, e aí, seus filhos estão na escola? O pessoal tem que ter compreensão. 10 anos afastado. O amigo chega, né? Os outros querem que ele praticamente dê o número do RG, do CPF que ele tinha através do médium, né? Para saber, não, realmente é fulano, nosso companheiro daqui que desencarnou. A pessoa tem que ter compreensão. Não sei se é nessa obra ou na outra obra, ou Libertação, onde vai acontecer isso que eu estou citando. O trabalho para trazer o antigo presidente do centro, e quando trouxeram, a maioria do grupo não aceitou. Então, quer dizer, eu passo 10 anos no mundo espiritual, eu voltar, quero saber, já trocou aquela lâmpada? Já trocou o poste da rua? As pessoas querem saber isso para ter prova. Então, você precisa ter muita compreensão, oportunidade, ter consciência. Mais um aqui. Então, por quê? Isso demanda muito esforço, muita boa vontade, muita cooperação, a gente já viu aqui, da equipe espiritual, da equipe encarnada, e ter um propósito consistente. Se o meu propósito também, como evocador, né, ou como um parente que esteja ali, não seja consistente, sério, primeira coisa, os guias não vão trazer. Os guias sérios, né? E se trouxerem, né? Boa noite a todos. Boa noite. Eu preciso, que é o capítulo, né, da evocação, que ele está citando aqui, né, do Livro dos Médiuns. Né? O evocador, né, que somos todos nós somos evocadores. Né? A gente, quando chega para a parte dos guias, vamos passar a palavra para os mentores, trabalhadores. Se aparecer um parente, né, minha mãe, minha tia, que alegria revela ouvindo-a. Todo mundo está pensando. E olha só, né? Não é eu pensar que deva vir minha mãe, né? A gente já viu isso aonde? Livro Domínios da Mediunidade. Se passa a palavra para os guias, eu fico pensando em minha mãe, eu já saio da sintonia e perturbo a reunião. A gente viu isso claro lá. Né? Eu tenho que ficar como médio extensivo passivo. O comando é de cima para baixo, nunca é de baixo para cima. Então tem que botar isso na mente. O comando é de cima para baixo. Se eu começo a ficar pensando, eu queria ver o pai de Ferreira, ouvir a mãe, eu já saí da sintonia do comando. E ainda perturbo, com minha mente inquieta, o grupo. Então, voltando aqui, o treinamento é o que estamos fazendo, né? Todo mundo deve fazer isso, né? Se eu quero frequentar a mediúnica, Dalva está em anos, em treinamento diário. Pandemia, Dalva foi a primeira mulher que entrou, todas com a gente aí. Treinamento lá no Luz e Caridade, no JETS, treinamento, porque ela não frequenta ainda a mediúnica, porque ela está buscando uma colaboração com a equipe espiritual de uma maneira espontânea. Isso facilita o trabalho, porque já vai entrar com estudo, com estudo. Agora vai para a prática, para adquirir experiência, né? Tem um estudos, a cabeça está cheia dos estudos, e se oferece voluntariamente, espontaneamente, facilita muito o trabalho do que Dalva. Estou falando Dalva porque ela está conosco desde o início, né? Desde o início da pandemia, Dalva está conosco, quando eram só 4. Assim. Então, se esse esforço, esse treinamento, quando ela abre um livro, estuda, né, em várias coisas, vai facilitar muito o trabalho. Para mim, cada vez eu tenho certeza disso.
é o que afasta o melindre, que afasta as discussões. Porque a pessoa que não conhece, na hora da avaliação, abre a boca sem conhecer nada. Kardec não precisa ler, né? 1000 livros, né? Quem lê é ótimo, né? Mas não precisa. Mas, pelo menos, o livro dos médios, o livro dos espíritos. Os 5 livros na codificação, vamos botar aí o livro dos médios. Você tem que, não pode, esse livro não pode sair do meu criado mudo. Como é que eu vou fazer uma coisa sem acessar o livro dos médios? Eu não posso fazer uma facilitação saindo coisa de minha cabeça. Então como é que eu vou participar de uma reunião mediúnica, abrindo boca para falar abobrinha? Do que eu? Gera melindre. Gera melindre. Porque a pessoa abre a boca, não conhece. Mas eu vi assim. Porque no outro centro era assim. Está onde, em Kardec? Pega os 12 volumes da Revista Espírita, está onde? Porque aqui a gente tem que estudar. Mas quer ser o bambambam? Não, eu estudo para mim. Agora, para que eu possa oferecer-me como instrumento, melhor é o que Dalva está fazendo, é o que Carmen, é o que Anne faz, Ivonete, todos aqui. Para que a gente, porque isso demanda esforço. Não é eu sentar lá e fechar o olho. Ou o doutrinador ir para lá conversar com o espírito. Eu converso no bar, converso na rua. O doutrinador é o que mais estuda, Filomeno de Miranda. Não é só o livro dos espíritos, é os outros livros. Por isso que ele vai dizer que a função é mais difícil. Se ele não estuda a feira, como é que ele vai chegar? Como é que os espíritos vão investir numa mediúnica dessa? Vão investir? Não tem. Você pega o livro Drama da Obsessão, você vê isso de maneira clara. 12 médiuns. Bezerra se comunica para tratar de uma família que já se matou 2 pessoas. Então ele chama, ele incorpora o médium e fala, só 4 tem condição, 4 ou 6 tem condição de vir. É o doutor Bezerra, todo mundo reconheceu, todo mundo calou a boca. Se é o dirigente encarnado, vai dizer, peraí, por que escolheu Carmen? Escolheu Tereza, não escolheu a mim. Aí o melindre está feito. Mas quando foi o doutor Bezerra, os 12 não têm preparo. Como Jesus agiu. Jesus, quando subiu para uma reunião mediúnica no Monte Tabor, não eram 12 os apóstolos? Ele só chamou 3. Pedro, né? Tiago e João. Os outros ficaram lá embaixo. Por quê? Emmanuel escreve 2 mensagens sobre isso. Nem todos, pode botar lá, nem todos, Emmanuel. Nem todos tinham condição de frequentar a mediúnica lá em cima do monte. Então, escolheu esses aí. É porque estão mais se esforçando no seu aprendizado, sua colaboração. Porque quando os obsessores chegam, né, os arquitetos tiveram que plasmar o centro como uma sinagoga. E quando ele chega saudando Moisés, Abraão, né, o pai da raça, o doutrinador não vai abrir a boca e dizer assim, isso aqui não é uma sinagoga não, isso aqui é um centro espírita. Você já viu o judeu frequentar centro espírita? Como é que o doutrinador vai abrir a boca sobre isso? Jogou o trabalho de Bezerra todo, não abria a boca para baixo. Então o doutrinador, o outro faz a saudação, o doutrinador. O livro é belíssimo. Dramas da Obsessão, Ivone do Amaral Pereira. O doutrinador faz a saudação a Moisés. Aí ele se sente aliviado. Se sente em casa, né? Então, eles queriam levar a família de 10 pessoas ao suicídio. Eles odiavam todo. 300 anos de obsessão. O livro está lá. Então, o treinador pode abrir a boca e jogar tudo a perder. Então ele tem que se treinar para colaborar e facilitar o trabalho. E os outros que estão ouvindo requer compreensão, oportunidade e consciência. Compreender que o médium não é uma máquina. Não vai sair aquilo com RG. Me dê o nome do seu túmulo aí. Meu túmulo foi enterrado tal. Não vai. Isso. Então, requer isso. Estava admirado. Acreditava que o intermediário perguntou: possa improvisar o estado receptivo? Alexandre está falando para Ana Luiz. Você acha que o médio, né, o intermediário, pode improvisar um estado receptivo? Eu saio de casa cheio de problema. A mente aflita. Cheguei lá dentro, só porque eu sento, estou junto de Tereza e coisa, minha mente aí, eu improviso. Eu estou zen. A cabeça a mil, não tem como improvisar. Né? Como é que eu vou estabelecer sintonia? De nenhum modo.
a sua preparação espiritual deve ser incessante. Só aqui, Dalva, é nessas coisas quando a gente lê, se a gente for abrir em palestra, tem gente que se desestimula. Ah, não, aí tá muito... Na feira, você começa um curso de mediunidade, as casas fazem, né? A gente começa 50, 60, daqui a pouco você volta novamente, daqui a 2 meses, né? Pega outro tema para facilitar. Outra vez fiz isso, que eu não tinha mais tempo, Garcia, liberdade, coisa. Já sabia, de 50 vai ficar 10, e olhe lá. Teve um dia que ficou só um, eu e o dirigente. Né? Cadê o pessoal? Todo mundo foi embora em menos de 4 meses. Por quê? Porque a preparação espiritual deve ser incessante. Renovação moral, reforma íntima, transformação moral, o nome que você quiser dar. Né? O movimento espírita chama de reforma íntima. Não é só quando eu boto os pés dentro do centro. Deve ser incessante. Aí olha, e aí a gente tem que compreender, né? Eu tenho 60. Agora imagina um jovem que é Cláudio da faculdade com 20. Quando ele lê isso aqui, peraí, o que é que isso requer? Oh, eu tenho que renunciar a si mesmo, ser abnegado, saber calar, né? Desenvolver humildade, aquelas coisas que ele já falou aqui, estou lendo outro capítulo, na outra página. Humildade, disposição fraterna, tolerância, paciência, amor cristão. A pessoa vai botando na cabeça, eu tenho 20 anos de idade. Aí, muitos desistem. Vão para um psiquiatra tomar medicação. Para que não veja espírito, não ouça espírito, não incorpore espírito. Né? Porque é fácil falar com 60 anos, né? Então a gente tem que ver. Mas só que aqui ele está com 20, ele pediu no mundo espiritual. Pediu. E com certeza ele ouviu, você vai aguentar o tranco? Tem certeza? A gente já ouviu no outro livro Mensageiro, né? Tem certeza que você quer isso? Diga, Tereza. Mário, você está falando aí do jovem, só que tem vamos dizer, ele vive em torno de outros. Então, quando vê um jovem que vai se dedicar, que vai fazer a renúncia, o que é que os outros dizem? Aí aquilo pesa nele, porque ele ainda não tem aquela formação, aquela coisa decidida, não é? Aí vai, como diz Maria, vai com as outras, aí ele não encara aquela como é que diz, aquele trabalho, aquela coisa que ele tem que renunciar, se dedicar na doutrina, desde quando ele pediu, né, no mundo espiritual. Então, é forçado. O adulto, né, não sei se acontece com você, nós adultos somos questionados nesse ponto, não é? Ah, não pode renunciar um 1º de maio, não pode renunciar a tal, um trabalho, não pode deixar de ir, não é? Tem esses questionamentos com a gente. Imagine com um jovem, ainda imaturo, é complicado para eles. Ele tem que ter, né, aquela força de vontade. A resposta é só você olhar as fotos do movimento espírita. Né? A caravana Baiana da Fraternidade. Quando você vê as fotos, né? Marcos Machado, os amigos que mandam para mim, Elmo, você já sabe que é espírita. Todo mundo cabelo branco. É raro você ver um jovem na plateia. É triste eu estar falando isso aqui, brincando. Mas quando o jovem chega lá, não é que não tenha, mas quando você olha ali, tem casas que só tem. Tem casas que eu faço palestra, Dalva sabe aí, é as mesmas caras. Os jets, Dalva. Aqui, entre nós e todo mundo ouvindo, são a maioria das mesmas pessoas. Raro pintar um jovem, raro. Todo mundo cada vez ficando mais velho. Daqui um dia chega lá, cadê o palestrante? Desencarnou. E os ouvintes desencarnaram também. Porque era todo mundo idoso. E infelizmente, né? Porque quando a sua preparação, Ferreira, não é só quando você entra, que não dá para improvisar. A sua preparação moral deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível, perispírito, né? Mente, né? A própria epífise já orgânica, também no perispírito, como uma pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Por que é que o médium não segura, o doutrinador não segura no médium, não fica batendo? O médium sente um choque. Porque o doutrinador que é meio estabanado, né? Fica falando, fica muito próximo, batendo os braços, as pernas. O médium sente um choque. O Projeto Filomeno trabalhou muito isso. Vamos manter uma certa distância da cadeira para o outro,
para não ficar batendo as pernas, porque isso o médium como recebesse uma pedrada. Uma pedrada. Ele está sintonizado no halo, na aura do espírito, com os espíritos que conduziram. O doutrinador bate na mão dele, a não ser que ele esteja caindo ou levante para agredir alguém. Aí é o médium que não tem controle. Mas se o médium está controlado, para quê? O importante do médium é a fala, a escuta primeiro e a fala. O passe só de último caso. O passe, a dispersão, enfim, nos pontos de ligação, no último caso. Precisa levantar para dar passe. Você não sabe que os pontos de contato da mediúnica é a mente. É a mente. Por que precisa levantar da cadeira? Não. Então, esse estudo que a gente vai aprendendo, que a gente vai aprendendo aqui, treinando. Para quê? Volta. Para facilitar o trabalho da equipe espiritual. Facilitar o trabalho. A segurança, a certeza de que aquele espírito, se o médium é uma equipe como um todo, não é só o doutrinador, né? O médium fazendo a primeira parte, o doutrinador a segunda. Vou levantar, vou matar fulano, não vai nada. O médium está ali seguro, o médium está falando, mas não vai. Porque o médium é o primeiro enfermeiro, está no controle. O doutrinador escuta. Se necessário, aplica uma técnica, né? Um pouco de despertão, um pouco, né? Porque se aplicar muito, desliga o espírito. Então, vai ficar com a mão na cabeça lá, ansioso, encharcando o médium de fluido, o médium sai com a cabeça desse tamanho. Depois. Ô Mário. Oi. É por isso que eu nunca quis ser doutrinadora de mediúnica, viu? Porque é responsável, além de eu ser um médium, que não é adequado, né? A responsabilidade é muito grande. Porque ele tem que se responsabilizar ali pelo médium que ocorrer, né? E fora também o espírito que está encarnado e aqueles também que estão ali como vidente que vê os espíritos, tudo, né? É responsabilidade muito grande. Então, para você realmente ser um doutrinador nessa área, principalmente, eu tiro em várias áreas precisamos ter responsabilidade, mas eu tiro assim, mais essa área da mediunidade é uma área que realmente o doutrinador tem que estar muito preparado, muito mesmo. Porque não é qualquer um que você vai, eu doutrino muito bem, vou lá, eu dou passo, eu faço isso, faço aquilo, aí entra como doutrinador, acontece de um médium receber um espírito, como você falou, um violento, porque realmente, como você falou, tem que ter distância, né? Porque nunca se sabe a reação do médium, do espírito que está encarnado, né? A reação, o controle do médium. Porque ocorre, às vezes, o médium perder até o controle, né? E ir dando murro de quem está na frente, dando tapa que está na frente, xingamento, andava, bobo, tudo isso, né? Então, o doutrinador, eu não dou para isso, não. Não dou mesmo. Agora, o doutrinador trabalha com o guia dele, com o conhecimento, com a transformação moral que é de todos nós, né? E a certeza. A equipe, né, Mário? De que tem a equipe. Que não é a força verbal dele, aumentar a voz, fica coisa. Ele tem a certeza que tem uma equipe. Eu já vi isso aí, Marcel Mariano, né? Eu esqueço disso. O médium levantou o outro lá. Eu vou dar um murro. Aí mandaram a jovem aplicar um passe. O espírito levantou o médium da cadeira, só que o médium tem 1,90 m ou menos um pouco. E a passista tem 1,60 m e pouco. Aí ela foi aplicar o passe, levantou, ela foi levantando a mão, subindo. Ele falou: se aproximar novamente, eu dou um murro em sua cara. Ela foi aplicando um passe quase que nela mesmo, né? Para não cair. Marcel no meu lado, levantou, olhou para ele: sente-se. Quem é você? Eu falo em nome do guia e da corpo de guarda que está atrás de você. Senta agora. Sentou. Sai dele. Saiu. O Marcel estava preparado para receber. Sai dele. Os espíritos colocam tipo um secador de cabelo no centro coronário. Filomeno de Mariana descreve. Um aparelho, porque não tem imagem. Vibra no coronário, na epífise. O médium saiu. Acabou. Não levantou a voz, não fez nada. Mas eu fico com medo, porque é o tamanho do outro, porque não estou vendo guia nenhum. Cadê os guias?
Aí vira uma baderna, a mediúnica perdeu o controle todo. Controle. Mas é o caso, como já vem falando, né? Desde o início do livro, a gente comentando sobre o desequilíbrio do médium, né? Tanto das pessoas que estão presentes na mediúnica. Tudo isso desequilibra. Isso. Desequilibra. Aconteceu um caso de um espírito encarnar em uma colega, mas foi difícil tirar ele, sabe? Foi difícil mandar ele embora. Ele não queria ir embora de jeito nenhum. E levantou, foi todo mundo tentando dar um passo, oração, entramos em oração. Quando chegou na hora, o coordenador, o orientador, foi lá e pá, deu exatamente, expulsou o espírito de vez, né? Foi o caso, teve que dar esse passo. Que não é adequado, né? Não é aconselhável, né? Nem o sopro, nem fazer isso. Mas quando é o último caso. Pelo menos ensina isso. Leia sabe do cara, ela quer falar agora, a gente não cita nome, cita de Marcel, porque eu nunca esqueci aquela ação dele. Simples, sem levantar a voz. Né? A maioria de nós inexperientes. Ele levantou e fez o comando. Diga, Lia. A gente presenciou muitas coisas, não foi certo? Com certeza, muito aprendizado com o Marcel. Mas deixa eu lhe dizer, até hoje eu ainda tenho dificuldades de ajudar algum espírito com alguns médiuns. Tem alguns médiuns que eu não consigo, porque são, tipo assim, talvez seja do médium mesmo, a característica do médium mesmo, né? Daquele jeito, assim, porque eu sou mais calma, eu sou mais, sabe, quando vem um espírito, assim, muito, sabe, assim, alvoroçado, eu fico meio ainda assim, sabe, meio sem saber muitas vezes, assim, né, que atitude eu tomar naquela hora, porque eu não sou assim, porque eu sou mais calma, eu não sou, assim, desse jeito, sabe, e eu tenho muita dificuldade ainda com isso. Ô, Lia, e tá certo ele ir para você. Imagine se ele fosse para um doutrinador alvoroçado também, aí que ia ser uma confusão só. Ô, Lia, o que a Anne falou, o que você presenciou, nós somos aprendizes, vivemos juntos, né? Nessa caminhada com o Marcel, o Chico. O que é que tá lá? Não é você entrar na sintonia desse médium e do espírito. Deixa eu fechar aqui, senão eu não consigo falar no seu microfone. Fechei. O que é que a Anne falou? O médium não está tendo muito controle. Quando é que a doutrina espírita, Kardec cita muito isso, no livro Céu e Inferno, quando é que o médium, muitas vezes, também no livro Memória do Suicida, às vezes se extrapola um pouco. Um suicida. Está lá no livro Memória dos Suicidas, está lá no livro Céu e Inferno, e era psicografia. Kardec, quando era suicida, pegava um monte de lápis, tá na revista Espírita, porque ele não tinha como gravar, né? Pra botar. Então tinha que mandar o suicida dizer, tá sofrendo? Tô. O lápis quebrava. Tá? Outro lápis, ia quebrando lápis, quebrando lápis, quebrando lápis. De outras vezes suspendia. São Luís falou, ele não tem condição hoje. Volta amanhã. Porque era um trabalho de base, para estabelecer a base. Tá lá no capítulo O Suicida, do livro Céu e Inferno, lápis quebrando, na revista Espírita. Então, nesses casos, nesses espíritos, então se é muito difícil o médium manter um controle gestual. Você vê os espíritos no livro Memória dos Suicidas, por que é que não aconselha botar a mesa com vidro, com garrafa de vidro? O médium se joga, Ivone do Amaral Pereira, os outros, quer segurar nos lápis, pensando que é os órgãos dele, que ele se esbagaçou debaixo de um trem. Então você bota uma garrafa, o médium quebra, a depender do grau de faculdade do médium. Então, se o guia trouxer um suicida, Anne é médium, digamos, médium consciente. Eu sou médium consciente. O guia vai colocar por mim, porque eu vou exercer um controle maior, né? Porque se ela é médium mecânica ou médium consciente, ele fica muito mais livre. Ele vai absorver as sensações, ele vai estertorar a dor dele. Comigo ele também, só que eu vou ter um controle, mas não vai ser um controle como eu falar, como um espírito que não sabe que morreu, está voando. Aquilo dá aquelas contrações, aqueles estados. Eu conversava com uma psiquiatra na Pituba, ela está fazendo, fez vários trabalhos, eu tenho o livro dela, vou ver se convido ela para o Raio de Luz. É muito grande, eu fiquei até de lá, né? Mas o problema no coração parou. Ela faz trabalhos só de pesquisa. É um prédio na Pituba.
Então, eu esqueci o nome dela, eu tenho um livro dela. Resultado de pesquisa. Ela me falou muito isso. Então, você não vai poder esperar. Agora, Lia, então aquilo que Anne disse, se você vê médios assim, para toda comunicação de sofredor, gesticulando e agitado, tem que conversar com o médium, Lia. Né? Você precisa exercer maior controle no momento do transe. Ah, mas sim, o espírito quer soltar palavrão, mas você vai soltar? Os espíritos sofredores estão em silêncio aqui, discrição. Os que entraram, eles não estão fazendo... Mas eu não estou falando nesse ponto de excessivo, assim, sabe? Tem médio que já só dá comunicação, mesmo que não seja desse tipo de espírito, assim, durona, sabe? A pessoa já é assim, da natureza, assim, sabe? Durona, mandona, assim, sabe? Altiva, sabe? Tem gente que dá comunicação só assim, pode ser até uma coisa mais simples, mas dá a comunicação só assim mesmo, eu acho que é do médium mesmo, sabe? É porque está longe aqui, senão, mas quando eu encontrar você, eu vou dar esse livro. É um livro fantástico, dessa pesquisadora que mora aqui na Pituba, a equipe dela, né? Então eu conversava com ela pelo zap, enfim, mas não consegui. Ela também é médica psiquiatra e atende lá. Mas ela fala muito isso aí, quando você vê que... Aí você só conhecendo, o médium é de natureza assim, rígida, durona, né? Então você vai observando, Kardec manda isso, né? Observa o médium, né? Observa o ambiente e observa o evocador. Está lá, capítulo do Livro dos Médiuns. Se o médium tem essa característica na sua personalidade, né? É ele, né? Que poderá estar transferindo de uma maneira inconsciente, ele não está mistificando de uma maneira consciente, mas ele está transferindo, porque o espírito utiliza os implementos perispirituais e orgânicos dele, mentais dele, da personalidade dele também, ele fala do jeito dele, ele pode estar transferindo de uma maneira inconsciente o seu jeito de ser, né? Porque ele ainda não faz essa preparação espiritual incessante de deixar de ser durona no dia a dia, rígido no dia a dia, ríspido. Aí conversando com ele, você vai aceitar o jeito dele, porque você não vai ter que dizer, ó, você tem que mudar o seu jeito de ser, que está interferindo o cara. Aí gera um melindre mesmo. Mas, aí é André Luiz, né? Livro Desobsessão, você tem que observar se ele não se especializou, aí você não tem nem como saber, para receber espíritos dessa natureza. Capítulo, se não me engano, 36 do livro Desobsessão. Então, digamos, nós acompanhamos Conceição Reis, né? Conceição Reis nunca bebeu nessa encarnação, não é? Falava com ela isso mês passado. Ela me pediu uma orientação sobre o que é animismo, personismo. Eu falei, Conceição, você nunca bebeu nessa encarnação. Nada de álcool, nunca. Nunca. Você repara que quase sempre no mês que você recebia esse espírito alcoolista, ela dizia pra gente, não é possível. Quase sempre eu recebo só espírito que bebe. Que bebe. Ah, mas será? Aí disse, a ver você foi dona de bar. Pode ser. Recebendo. Mas pode não ser. Ela se especializou, palavra de André Luiz, para, no mundo espiritual, quando encarnar, receber essa categoria de espíritos que caíram no alcoolismo. Ela se condoeu, porque trabalhava em algum posto de socorro, algum lugar, se condoeu, eu quero ir com a especialização. A médium Isabel, Livros Mensageiros, ela é psicógrafa, mas psicógrafa de receita, ela não dá comunicação assim, ela só dá receituário, é a especialização dela. Eu vou ser psicógrafa, mas não para passar uma carta para a Lia, mas para passar a medicação. Ela não, os guias. Então a gente não tem como acessar os bastidores, eu estou falando de informações de livros de espíritos sérios. Então o que a pessoa Kardec orienta? Observa o médium. Ele é ríspido, de natureza grosseira, no seu dia a dia. Como é que eu vou dizer, você vai dizer, para a pessoa mudar? Quem tem que mudar é a pessoa, não é? Tem que se tocar. Não, mas às vezes eu acho que é eu que não consigo, que não é culpa do médium, nem do espírito que coisa. Às vezes acho que é eu que não tenho condição de atender esse tipo de espírito, porque
eu não sou assim, tipo assim, autoritária, porque eu mesma não sou assim, entendeu? Autoritária, eu não sei dar ordem, não sei, sabe, comandar, assim. Então, eu acho que às vezes pode ser eu mesma, entendeu? Eu não estou culpando o médium. Elia, isso aí. Ivan não está aqui, mas Tereza sabe, os outros. Ivan tinha dificuldade de atender espírito do sexo feminino, né, Tereza? Ele não está aqui, não estou na crítica. Aí a gente parou e perguntou, Ivan, e por que vem sempre espírito do sexo feminino para eu atender? É que os guias trabalham de cima para baixo para que atenda a sua necessidade íntima. Então, esses espíritos durões, agressivos, um médium assim, tem que ir para a calminha. Não para que você se transforme em agressiva, mas para que eles encontrem o apoio afetivo da calma, da serenidade. Então você vai trabalhando-se cada vez mais a sua calma, a sua serenidade, para lidar com esses irmãos. Ora por eles naquele momento, ora. E essa calma que você transmite no seu dia a dia, você acha que não está tendo resultado? Você está transferindo essas vibrações para ele, através do médium. Continue essa tarefa. A tarefa é feita de cima para baixo. Não recue quando vier. Aconteceu isso com o Ivan. Ivan agora está se saindo tranquilo. Na nossa mediúnica, qual você e eu frequentavam muitos anos atrás no Semente, eu tinha dificuldade para lidar com espíritos homossexuais. Né? A primeira comunicação eu recuei. E Chico, o nosso dirigente, falou: os guias vão mandar cada vez mais a você, porque eu precisava trabalhar em mim. O preconceito era para mim, que eu devia ter trabalhado. E eu fui trabalhando tanto isso em mim, que o guia maior, Jesus, mandou meu filho, que é homossexual, e eu amo ele. Né? Amo. Já foi uma preparação para você. É isso. Preparação. É isso. E essa resposta sua me deixou mais tranquila, sabe? Me deixou mais tranquila. Agora eu entendi melhor. É um laboratório. Vamos lá. Cadê? Qualquer incidente, né, já li isso aqui. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Então, ele está reforçando, ó, Anne, antes de ela entrar em transe, já houve uma cooperação magnética, aquilo que a gente chama de passe, né? É fundamental para a execução. Aí o passe dos espíritos diretamente. Mas se Anne está passando mal, ainda ela pode pedir o passe, né, ao dirigente, né? Pô, me aplica um passe aqui, né? Mas Anne, Sérgio e outros não podem esquecer que é uma equipe espiritual já cooperando magneticamente para que Anne execute bem a tarefa. Examine atentamente, ele diz a André Luiz, estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. Então, André Luiz, observando o cérebro com a visão ampliada, que ele chama de raio-x, né? Porque é o que ele tinha de tecnologia da época, agora com o que? Exames de imagem, se ele fosse usar esses termos aí, desses equipamentos, eu não sou médico, mas a gente ouve aí esses aparelhos que fazem exames de imagem. Então ele usaria esse termo hoje. Ele não está vendo só o cérebro orgânico, ele está vendo também as singularidades ali misturado do perispírito. Pode reconhecer agora que veja que a visão dele é muito mais ampliada, né, do que o aparelho. Que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise, né, ou glândula pineal, desempenha o papel mais importante. Olha aí, Anne, de qualquer modalidade. Botou a mão, a mesa levantou, como era no passado, né? Mesa falante, mesa que subia. Está passando tudo pela cabeça do médium que fornece o fluido, o ectoplasma, passando pela glândula. O que é a glândula pineal? A gente vai ver, né? Tipo uma antena. A faculdade é do espírito, mas se radica no organismo. Então, o organismo físico que registra a antena receptora e irradiadora, transmissora, é a glândula pineal dentro da nossa cabeça. É a glândula mais protegida do corpo humano, dentro do cérebro. Pode reconhecer, no exercício,
Por meio de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens, mediunidade. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Então, aqui ele está explicando Kardec, capítulo 14. Faculdade orgânica. Se radica, se enraiza no organismo. Aí vem Emmanuel, livro Consolador. A faculdade do Espírito. Né? Lá, os livros de Filomeno, Viana de Carvalho. A faculdade do Espírito. Peraí, é do Espírito ou é orgânica? Kardec lançou a base. Os Espíritos vêm e subsidiam. A faculdade é de ane, Espírito. 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 Se ela exercer bem a sua tarefa no mundo espiritual, se ela desejar e os guias dela, ela continuar vidente, audiente. Livro Obreiros da Vida Eterna. A vidente Luciana. Né? A vidente Luciana. André Luiz e o padre levam ela para os umbrais. Ela trabalhando como vidente e médio de incorporação. Luciana. 4º livro da série. Ela mantém, mas ela está desencarnada. E a faculdade não é da pineal orgânica, a faculdade é do espírito, se radica, se enraiza no organismo, se espraia, se transmite. E qual a antena que registra, né, a partir da mente do espírito, a glândula pineal? Por isso que a pesquisa do Dr. Sérgio Felipe, em São Paulo, daquele programa na Bandeirantes, que me fugiu o nome, muito antigo, onde a glândula, o médium em transe dentro daquele aparelho deitado, né, ficando, vibrando, intensa. Se botar um médico que não está em transe, vai ver a glândula, mas ela não está brilhando, projetando esses raios luminosos. Porque naquele momento do transe, de Anne, de Sérgio, de Carmen, que a gente não vê, ela brilha, se espraia dentro de nós. Né? É nela que reside o sentido novo dos homens. Nós temos 5. O 6º é o novo, mediunidade. É o sentido que a humanidade tem e que alguns ainda estão em fase latente, como Kardec falou, ou embrionária. Eu sou uma porta, uma parede, não vejo nada, não sinto nada. Está em fase de embrião ainda. Mas no médio ostensivo, pela tarefa definida que ele pediu, ele já está ali para a tarefa, tem todos os implementos para que essa glândula seja uma antena, como a de Chico um dia, uma antena digital, né? Digamos assim, que pega um monte de canais espirituais. Outros são aquelas antenas de TV, que tem que botar o bombril em cima para ver o sinal falhando, né? Aquela TV antiga. Reconheci que, de fato, a glândula pineal, ele chama epífise ou glândula pineal. A glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Ele vai entrar em transe. Deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral, o orientador prosseguiu. Peraí. Começa pelo perispírito, né? A mente, o perispírito, e a glândula pineal antena, né? Que espraia. Ou seja, eu entendo mais ou menos assim, é achismo meu. A operadora, né? O sinal é o espírito. Né? Olha, Carmen, como eu entendo, o sinal, digamos assim, sinal é o espírito. A operadora, né? A operadora é a mente. É a glândula pineal, o roteador dentro da casa. O roteador, você coloca os cabos nela, né? Ou então se for Wi-Fi, e depois ela vai passar para onde? Para o corpo físico, que são o quê? Para a TV, para o computador, para as coisas, para os aparelhos dentro de casa. Então o sinal, vivo, claro, a gente não vê, é o espírito. A operadora, eu falei, claro, cada um é uma. Quem registra sem o roteador em casa não adianta, que não tem internet. O roteador, eu vejo assim, é a glândula pineal que recebe o sinal da operadora e vai passar para onde? Para os aparelhos, que aqui ele deslocou para toda a máquina corpórea. A operação da mensagem não é nada simples.
embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco, assim como as crianças se fartando no ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Então a gente não sabe, a gente está vindo aqui, mas a gente está lendo aqui. É revelação. Mesmo para a gente é bem difícil compreender, né? Compreender como é que isso realmente funciona, o transe mediúnico. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Olha isso, cara. Olha isso aí. O servidor, que é o médium, né? Até o pensamento grosseiro dele. Os guias já estão dentro de casa dele, às vezes em diante. Meu filho, busca se calar, meu filho. Não busca reagir quem está lhe ofendendo. Meu filho, busca ter paciência. Intuição, né? O guia, o guardião. Busca se calar, busca ter paciência. Busca isso que amanhã tem a mediúnica, mais tarde tem a mediúnica. Busca aquietar a mente. Aplica um passe. Diga, Josi. Boa noite a todos. Mas então eu posso encarar assim que a glândula pineal é uma parte que quando Jesus veio e disse, vós sois Deus, uma parte da nossa própria divindade, que quando isso é conectada, seja com Deus ou até mesmo com os espíritos sofredores em desenvolvimento evolutivo, isso faz com que a gente venha, acionar um gatilho. André Luiz cita, acho que vai citar nesse capítulo, que ela se assemelha a uma antena. Né? É uma antena. Era a tecnologia da época. Se assemelha a uma antena, deixa eu botar aqui, rapaz. Se assemelha a uma antena. Todo o nosso corpo é um templo de Deus, né? Um templo divino. Jesus falou isso, né? Então, não é só a glândula. No nosso corpo, Jesus falou, é um templo onde o espírito habita, né? Então a glândula pineal também é pertencente a esse templo. Mas isso aí você fala no corpo. O corpo a gente deixa na terra quando desencarna. E a glândula pineal, a gente ainda fica com ela? Como é isso? E como é que ela surgiu? Ela está no perispírito. Como é que vai surgir algo no nosso corpo se não tiver no perispírito? Você esqueceu o que ele está falando aqui? Você está notando a singularidade do corpo perispiritual. Por isso que ele colocou aqui. Ela segue com Anne. Se o perispírito é chamado o quê também? Modelo organizador biológico. Como é que eu vou organizar o biológico se não existe no perispírito? Não existe no perispírito. Onde é que vai ter a diferença no nosso corpo perispiritual? Livro A Evolução dos Mundos, quando a gente evolui. No estômago, né? Quando você tem 10 anos desencarnada. Ele cita isso em Evolução dos Mundos. O seu intestino não produz mais ácidos graxos, porque você está 10 anos em redenção, a colônia espiritual, você não come mais carne. Então, para que vai produzir isso? Mas você tem a base nele. Mas se você estiver vampirizando, você ainda tem 10 anos desencarnada vampirizando os outros, ainda produz. E depois eu vou fazer uma pergunta para você que é curiosidade minha. Então, vamos supor, a gente está em via de desenvolvimento espiritual. À medida que a gente vai deixando as quimeras, as coisas grosseiras, esse perispírito vai ficando cada vez mais sutil, sim. Ok? Sim, é isso aí. Então, essa glândula vai sumindo ou ela vai se desenvolvendo mais? Essa pergunta é minha. Eu vou responder daqui a um trilhão de anos. Quando eu for o espírito puro, eu vou dizer a você se ela vai estar ou não. Porque como é que eu vou responder? O que eu estou respondendo é o que tem nas obras. Então, os ácidos graxos e a parte óssea, né?
Ela Você está está lá. vendo como as curiosidades Agora, e as perguntas? Quando você e eu estivermos já no mundo celeste, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá. A gente é habitado por espírito puro. Ninguém mais está em corpo físico. Até mundo feliz ou ditoso ainda é o quê? Corpo físico. Está lá no capítulo 3 do Evangelho. Quando o planeta chegar a mundo celeste, só é habitado por espíritos celestiais ou puros. Não precisa Mas corpo físico. esse corpo físico no mundo feliz, não celestiais, mas existe ainda algum resquício de matérias. Sim. Ou seja, de alguma coisa da gente. Eles não são puros. Eles não são puros. Está lá ainda. Está lá também no capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Se houver uma imperfeição, poderá ser motivo de queda. Só não cai o espírito puro. Vixe Maria. Então, e a forma é humana. Vamos ler só um trechinho aqui final e finalizar. O livro é muito provocante, é isso mesmo, a gente não tem pressa, né? Porque é um livro difícil, complexo, né? Pelo menos para mim. Junto aí, mas vamos lá. Boa noite, Mário. Você falou isso agora, fiquei muito preocupada. Por quê? Eu vou também agora querer tirar uma dúvida. Se houver um motivo em mundos felizes, se houver um pequeno deslize para um espírito que habita um mundo feliz, é motivo de queda. Livro então, Céu e Inferno. Muito frágil. Livro Céu e Inferno, capítulo 7. Os 33 perguntas Código Penal da Vida Futura. Está lá textual. Eu li isso também, Mário, um pequeno trecho na renúncia. Imperfeição. Eu vi Código na renúncia. Penal. É motivo de queda. Onde é que você viu o exemplo? Livro Renúncia de Emmanuel. Abertura. Quando Alcione, né? Alcione quer ajudar Pollux, que está nas trevas. Ela é um espírito superior. Ela não precisa encarnar na Terra há muitos anos, né? Ela vai reencarnar em um planeta que é só de artes. O espírito celeste, ela vê, porque convive os espíritos superiores com os espíritos, o governador do planeta, aí ela vê Pollux, o seu grande amor, que não conseguiu se evoluir, está nas trevas do planeta Terra. Aí ele olha, ela quer ajudar ele. Minha filha, você vai estudar em um planeta durante, acho que 1000 anos, só sobre música, arte. É por isso que quando encarna, a criança é um gênio. Você vai para um planeta musical onde só se reúnem espíritos superiores e que gostam dessa área. Outros na medicina, Emmanuel cita isso. Planetas presídios, planetas que só ensinam medicina. O universo está cheio. Mas ela pede. Aí o guia fala para ela. Quem leu Renúncia sabe. Ele olha, ele fala mais ou menos assim. Você gosta muito dele, né? Você é um espírito superior, mas não é pura. E quem não é pura pode cair. Mas se você deseja isso, eu vou conceder. Ele vai procurar saber dos maiores, mas concede a ele. Aí vem uma corte de espíritos puros, superiores, trazendo ela, o livro é belíssimo, trazendo ela para a Terra, ela está em outro sistema solar. Mas ela ama Pollux. Né? E o restante do livro eu não vou contar para não estragar. Mas é renúncia de Emmanuel. Ela renuncia. Eu já li, muito bonito mesmo. Ela renuncia para ajudar um companheiro na Terra. Né? Mas quando ela beija ele, quando ela se materializa no umbral e vê ele, eu vou lhe ajudar. Aí ele, meu Deus, ela reconhece, ela se materializa na forma que ela tinha, que eram casados. Aí ele falou, eu só acredito se você me beijar. Ela dá um beijo na testa. Não, eu quero uma colada na boca. Aí ela beija, e o guia no mínimo deve estar olhando para ele, o anjo guardião, ó, olhando dela. Isso não vai dar certo. Mas ela vem, aí quem quiser ver o final, lê a obra. Só os puros não caem. Livro dos Espíritos, questão 107 em diante. Só os puros são infalíveis. Está difícil assim avançar, viu? Não. Sinceramente. É o que você está fazendo agora.
A gente não Fica avança saltando, né, difícil Carmen? avançar, porque fica Se melhorando, parecendo Carmen, se melhorando nessa. Você quer tá saltar, andando para frente, um Car- pequeno deslize, eu volto. Carmen? Você quer Rapaz, saltar, me dá um frio na espinha. só tem dois jeitos. Ou você tira uma perna e sai saltando igual a Saci, pulando, ou então você toma raios gama e vira o incrível Hulk. O incrível Hulk fica saltando. Como é que você vai evoluir sob saltos? É impossível. A evolução é degrau, escala, degrau. Tá Sim, lá. é degrau, mas olhe bem onde ela já se encontra. E um deslize aí, ela vai voltar. Ela não É é nesse pura. sentido que eu estou me referindo. Não é pura. Ela não é pura. Tá difícil chegar Com nessa com escala da certeza é. pureza. Então, a gente viu aqui que a operação da mensagem não é fácil, não é nada fácil. A gente parou onde? Não, nessa questão, né? Que o médium foi convenientemente ambientado. Antes de tudo, as células nervosas receberam novo coeficiente magnético. Ou seja, quando Lia senta lá como doutrinadora, o seu sistema nervoso, seus neurônios, receberam um passe, Lia. Um passe, um coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, abre parênteses, corpúsculos de Nissl, que são o que? Está aqui embaixo. Grânulos basófilos localizados nos citoplasmas das células nervosas, responsável pela síntese de proteínas. Então, Anne, sentindo na vibração um espírito, um irmão nosso, das trevas, Dalva, ela tem que dar comunicação. Agora, se a Anne não tem confiança, o responsável não é o guia. O guia trouxe, porque a Anne recebeu todo o anteparo, às vezes dias antes. Dias antes. Mas, rapaz, aí chega na mediúnica, bom, já aconteceu comigo, não dá. Mas, ser sincero, não me senti confiante, né? Não me senti confiante, não dei. Mas sei que o guia trouxe ele para mim. Então, vou sair daqui envergonhado de mim mesmo. Eu já falei isso na mediúnica. Triste comigo mesmo. Porque talvez esse companheiro tenha anos para dar a comunicação. A gente já viu isso aqui. E eu demonstrei uma falta de confiança no guia. Porque o guia está dizendo aqui, ó, até as células nervosas receberam o coeficiente magnético necessário aos processos da inteligência. O sistema nervoso simpático, normalmente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. Como eu vou recusar mais? O que eu vou dizer? Eu estou lendo a obra, relendo com vocês. Ah, mas não, eu não estou bem, né? Peço perdão ao guia, peço perdão ao amigo que veio por mim. A questão foi comigo. Eu não estou bem. Porque eu sei que o meu perispírito, né, e todo o meu aparelho orgânico, já que André Luiz deslocou a visão dele para aqui e foi do pescoço para baixo, coração, sistema nervoso autônomo, parasimpático, tudo foi atendido ao trabalhador de boa vontade. O vago, o sistema vago, foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. Então veja, eu tive um problema cardíaco, eu fiquei sem dar comunicações, e é para mediúnica, Tereza sabe, Ferreira frequenta. Tive infarto, mas eu sou médio extensivo. Olha a confiança, o guia não trazia ninguém. Né, Tereza? Eu entrava mudo, saía calado, orando ali. O guia não vai trazer. Eu tive um infarto em dezembro. Tive um infarto no coração, miocárdio. O guia não trouxe. E ainda estou para fazer a cirurgia ou não. Mas, à medida que foi passando os tempos, né? Janeiro, fevereiro, a primeira comunicação, espírito simples, sabe que morreu. O trabalho é de cima para baixo. Mas eu primeiro tenho que confiar no guia. Não podia nem conversar com vocês viram aqui, que eu tinha que parar para respirar, sem ar,
Como é que eu vou receber um sofredor, um obsessor? O guia foi trazendo, suave. Hoje eu já recebo o obsessor, porque eu estou bem melhor. Não é isso, Tereza? Não é isso? Mas se não houver confiança no guia, como é que eu vou ser? Eu tenho confiança. Então, agora que eu falo assim, no sentido, lendo isso aqui, muito mais o meu organismo passa. Eu não vou ter um ataque cardíaco. Se eu tiver, o culpado é o guia. Ele é o responsável. Ele não vai ser. Então ele vai me preparar. Bom, opa, o negócio está pegando. Não traz espírito dessa faixa. Fiz a própria experiência comigo, Tereza Ferreira, os outros que frequentam a mediúnica sabem. Como é que você pode? Alguns falaram porque gostam de mim, né? É melhor você não ir, mas para a mediúnica irei. Irei sim, porque eu confio em Manuel Nascimento de Albuquerque, o mentor de nossa casa. Eu sei que ele vai suspender capítulo do Livro dos Médiuns, né? Fadiga mediúnica, e não trazia nenhum. Dias. Quando me trouxe, passou dias e dias. Espírito simples, velhinhos que não sabiam que morreu no hospital, é muito comum de atrair. Aquilo ali é suave, não traía. Agora é daqueles. É sinal que eu estou melhor. Então, é um capítulo que a gente, cada um que está aqui, mergulha para dentro de si. Estou relendo com vocês e aprendendo junto. A gente deve confiar nos nossos guias que dirigem a mediúnica. As glândulas suprarrenais, aqui o tempo já passou, receberam um acréscimo de energia. Eu vou parar para a gente parar aqui no final do parágrafo e encerrar. As glândulas suprarrenais, né, receberam um acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina de que os guias precisam para atender ao dispêndio eventual das energias. Então, Divaldo fala muito sobre isso no livro Qualidades da Prática Mediúnica, com um projeto. Aí, Anne começa a sudorese, eu é ofegar, há uma contrição das mãos, outro é a falta de ar. É os guias trabalhando em cima das glândulas, em cima dos rins, fazendo que ela jogue adrenalina. Adrenalina para quê? Diante do perigo, diante de uma reação, tem uma reação. Os guias vão trabalhar com ela. O sofredor ali receber aquele impacto de energia é a nossa tarefa, né? Eles precisam para proteger a gente de um eventual dispêndio das nossas reservas, proteger o nosso campo nervoso. Ciência até o tutano. Aqui. Há livros que estudam só isso, né? Principalmente a Associação Médica Espírita. Tem vários livros só porque eles são médicos e espíritas. Mas a gente pegar eles aqui dentro para analisar. Eu estou procurando aonde parou. É isso aqui. Reservas nervosas. E final. Reservas nervosas. Livro fantástico de alto questão para o nosso dia a dia dentro da sala mediúnica. É mesmo, muito útil aqui mesmo. Muito. Já vi no primeiro, já imagino o resto. Não ficar recebendo espírito. Todo em silêncio. Eu já fiz muito isso. Eu estou falando para mim, não você não. E dizendo, o guia não trouxe ninguém, viu? Tá faltando espírito sofredor aí. Aí eu vou no SUS, eu estou vendo lá. O SUS é entupido, no Ananeri. Peraí, no mundo espiritual não tem? Como é que não tem sofredor? Aí eu jogo para os guias, né? Não. Chegar um espírito com a vibração bem triste e eu não dar comunicação, eu posso não dar, porque eu não estou bem. Agora não devo transferir para o guia, né? A não ser que eu não confie no guia, né? Aí realmente, então chegou, eu já vi que desde casa, dias anteriores, a gente tem todo esse cuidado de uma equipe espiritual para nós. Fantástico isso. Fantástico. Vale a reflexão. Dalva está com o braço cruzado. Eu sei que o tempo já passou. Alguém está vendo ela? Eu estou. É candidata a entrar na mediúnica. Toda vez ela fica assim refletindo. Meu São Benedito. Será que o Senhor me botou no caminho certo mesmo? Ela está pensando ali é uma trabalhadora fiel. Essa daí é estudiosa, dedicada. Dalva é mesmo. Uma coisa, desde o começo, a pandemia,
faz os estudos, trabalha, o trabalho dela é normal. Ela está de parabéns. Né, Dalvinha? Então vamos para a nossa prece final.